Amigos, estamos mais uma vez em tempo de eleição. Época essa, onde o atual presidente, independente de qual seja, sempre vai começar a trabalhar, né? Reduzindo imposto, dando benefício para a população, para mostrar que fez algo durante seu governo. Mas nos outros 3 anos não acontece nada de benéfico para o Brasil. Mas aí você vai ver o que realmente está acontecendo no Brasil. É o que? É imposto atrás de imposto, imposto novo sendo criado, dívida atrás de dívida, novos casos de corrupção aparecendo. O mais recente foi o que? O caso do Banco Master, que ainda está em investigação. Leis que estão para ser aprovadas, leis que já foram aprovadas, que podem muito bem prejudicar o povo brasileiro, como a PL da fake news, que pode muito bem ser uma porta de entrada para a censura no Brasil. Também temos a Lei Felca, né? No caso a Lei do ECA Digital, que pode ser o início do desencadeamento da quebra de privacidade e integridade da internet brasileira. Essa lei, que foi executada da maneira errada, propositalmente e com o argumento de que, se você não aprova essa lei, se você é contra essa lei, você automaticamente é errado, porque você não quer proteger as crianças, ou seja, você tem uma moral duvidosa, digamos assim. Porque se você quer acabar com a pedofilia no Brasil, que é o que essa lei está visando, você deve ir atrás de quem comete esses atos hediondos e prender para que essa pessoa nunca mais volte a conviver em sociedade. Porque esse tipo de crime, esse tipo de ato não tem perdão. Ou até tomar uma decisão mais radical, né? Que eu acho que você sabe muito bem o que é. Porque isso sim é uma maneira efetiva de acabar com isso. Não é privando as pessoas de poder jogar um joguinho online. Não é colocando vários jogos para mais de 18. Mario tá mais de 18 agora. E muito provavelmente quem criou essa lei e quem apoia ela são os próprios que criaram ela para se safar, para poder se defender, para ficar atrás dessa lei e não ser perturbado e não ser caçado. Tem um vídeo do canal do Rafux aqui no YouTube que é muito bom, que lá explica esse caso inteirinho aí, de como a lei do ECA digital é como se fosse uma pequena parte do que é um Pizzagate, só que aqui do Brasil, um Pizzagate brasileiro. É um vídeo muito bom, bem explicado, e lá te explica tudo sobre isso. Ele destrincha esse caso que acontece aqui no Brasil já tem muito tempo. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto, porque não é o tema do vídeo, então vamos voltar aqui para o tema principal. Outra lei também que eu esqueci de falar é a lei da misoginia, que visa proteger as mulheres, né, pelo que eu fiquei sabendo. Eu não vou opinar muito sobre essa lei, porque eu não sei qual que é o desenrolar dela, eu não pesquisei muito a fundo sobre ela, mas tem muita gente reclamando sobre ela, falando que ela é problemática e muita coisa sobre ela que tá tendo aí pela internet. Mas como eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não fui a fundo, eu não vou falar sobre ela. Mas que tá tendo essa lei para entrar em vigor, ou já entrou em vigor, eu não sei. Tá. O único problema para mim seria se essa lei for tão ruim assim como as pessoas que estão indo contra ela falam. Porque aí a mulher vai ter uma vantagem na justiça imensa. Porque ela pode simplesmente pegar qualquer cara na rua, qualquer cara que, tipo, exemplo, ela queira fazer de vítima, e ela vai ter 1 milhão de possibilidades do que ela vai poder falar na justiça. E essas 1 milhão de possibilidades que ela falar pode ser enquadrada como verdade, e se for verdade, o cara tá lascado, tá no sal, tá ligado? Mas o ponto central do vídeo, que é o que eu quero falar, é sobre se realmente vale a pena você dar seu voto para qualquer candidato que esteja se candidatando para essas eleições de 2026. Você realmente acha que eles merecem teu voto? Você realmente acha que votando em qualquer um deles vai realmente resolver o problema do Brasil? Vai realmente fazer ele ir para frente? Uma coisa que eu também quero abordar mais para frente no vídeo é sobre se o brasileiro realmente entende como política funciona, sabe? Saber se ele realmente tem o discernimento do que é política.
Sobre a questão do voto que eu acabei de falar, o que eu queria dizer simplesmente não vale a pena você votar nessas eleições de 2026 agora. Simplesmente nenhum dos candidatos é apto a poder ter o comando do Brasil, entende? Nenhum deles ali é capacitado para nada. E você que está vendo esse vídeo precisa entender isso. A gente precisa fazer com que a próxima eleição tenha a maior quantidade de votos nulos e brancos da história. Porque simplesmente não dá, não tem candidato bom, apto para comandar o Brasil. Não tem onde você gastar o teu voto ali. Isso já me dá brecha para puxar aquilo que eu acabei de falar. O brasileiro realmente entende como funciona a política? Porque vamos lá, em 2022, quando estava Bolsonaro contra Lula, quando vocês iam ver os debates, você realmente analisou as propostas de governo deles? Você realmente viu o que eles realmente queriam fazer com o Brasil? Provavelmente você não sabe, você não lembra de nada do que eles disseram sobre isso. Não falaram qual eram suas propostas, não falaram como eles iam executar suas propostas, não falaram nada, foi só discussão boba, discussão besta, chamando um ou outro de ladrão, um não sabia nem o que estava falando, era um falando merda um pro outro e não levava em bosta nenhuma, e nunca falava o que eles realmente pretendiam fazer em cada governo, o que cada governo queria fazer no caso. Era só briga idiota, só isso. E, cara, e quando não era isso, quando eles realmente iam falar alguma coisa de proposta, tinha o quê? O Lula falando, não, nós vai voltar a comer picanha. Nós vai voltar a comer picanha. Até falei errado aqui, perdão. Nós vai voltar a comer picanha, eu vou tirar o pobre da pobreza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo vai voltar a tomar cervejinha, não sei o que, não sei o que. Aí se você chegasse lá e perguntasse como ele ia fazer isso, você acha que ele ia saber responder? Não ia, porque o que acontece? Só prometeram, não falaram como iam fazer isso, e hoje o Brasil tá do jeito que tá tudo lascado. Porque o brasileiro não sabe analisar o que o seu candidato tá propondo para ele. Agora eu vou te falar a visão do brasileiro sobre política, como ele realmente enxerga a política. Política para brasileiro é que nem futebol. No futebol, quando você vai ver um torcedor, sei lá, flamenguista, o que ele vai falar? Aqui é flamenguista até morrer. Quando você vai para política, aqui é candidato X até morrer. Igualmente, entende? O time pode estar uma merda, o time pode estar perdendo quantas vezes for, o torcedor ainda tá lá. O time tá decepcionando o torcedor, mas o torcedor tá lá ainda, torcendo e continuando a amar o time. Agora, igualmente é com o candidato. O candidato tá fazendo merda no país, tá prejudicando o Brasil de diversas formas, tá cagando com tudo, mas o eleitor ainda tá lá votando nele. E ainda tá defendendo com unhas e dentes ainda, quando falam mal do candidato dele. E isso é totalmente errado, porque o político, o candidato, o presidente, ele tá lá para servir a população, tá lá para trabalhar pra gente, para fazer o país ir para frente, para o país prosperar. Ele tá lá para ser cobrado, ele tá lá para ser cobrado e ele tem que entregar o que ele tá prometendo. Então, tipo, não é errado você ir lá e cobrar ele, falar que ele tá fazendo merda, não é errado. Aí o que acontece? A pessoa vota no candidato, o candidato começa a fazer merda. Essa pessoa que votou nesse candidato automaticamente vai querer defender, ou vai ignorar o fato dele estar fazendo merda, ou simplesmente acha que tipo, não, eu votei nesse candidato, então automaticamente eu não posso falar dele, eu não posso falar mal dele, eu não posso apontar os erros dele, porque eu votei nele. O que é totalmente errado e burrice, porque se você votou no caralho do candidato, você tem total direito de reclamar, você tem total direito de cobrar dele. Porque o que acontece? Foi o teu voto que botou ele lá. Ele não seria nada se você não tivesse votado nele. Então, quando você for votar, não nessas eleições, é claro, pelo amor de Deus. Quando você achar um candidato que é apto, que é capacitado para poder comandar o Brasil, você vota nele, e se ele fizer qualquer merda, qualquer coisa que esteja prejudicando a população, cobra.
mesmo que você tenha votado nele, porque você votou nele, você deu poder para ele, então você tem total direito de cobrar dele, você colocou ele lá. Então você não é errado em cobrar dele, você não é errado de atacar ele quando ele fazer merda. Você tem que ser o primeiro a ir lá, levantar da cadeira e já ir protestar contra quando ele estiver fazendo alguma merda. Porque você deu poder pra ele, você tem esse direito. Mas aí você vai ver, né, como o brasileiro funciona, aí é o que? Não, aqui é candidato X até morrer. Aí sempre defende o candidato, defende as merdas que ele faz com o presidente, inventa desculpa. Isso tem até um termo específico de como isso é chamado. O nome desse termo é dissonância cognitiva. Acontece quando a realidade entra em conflito com aquilo que a pessoa acredita. Aí, para aliviar esse desconforto, o que ela faz? Ela ignora os fatos, inventa justificativas e defende quem a enganou. Ó, pra você ver o tanto que... Nossa senhora. Agora, se você votar em um candidato e ele começar a fazer merda e você defender, e você justificar o que ele faz e passar pano pro que ele tá fazendo, para que é feio. Você às vezes também tá se prejudicando junto, tá na mesma merda que todo mundo, tá todo mundo reclamando e você ainda assim vai defender. Isso é muito errado, isso é muito feio. Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora: o presidente de uma nação é o reflexo do povo. Ou seja, se a nação tá indo mal, não é culpa inteiramente do sistema político, e sim da população que não sabe em quem votar e não sabe quem está colocando no poder. Então, se você não quer se arrepender de votar em alguém, se você não quer votar em alguém que vai prejudicar o país, estude política, estude o passado daquele candidato, estude o que ele vai proporcionar no seu governo, estude suas propostas, estude como ele vai realizar as propostas dele, como ele vai executar as melhorias que ele quer fazer para o país. Cara, é o básico do básico se você quer que a nação vá para frente. É isso, estudar os candidatos aos quais você quer votar. E se esse candidato já teve algum mandato no Brasil, é ainda mais fácil, porque você pode estudar como foi o governo dele, como foi a economia da época dele, como foi as suas relações diplomáticas com países de fora. Então, cara, é ainda mais fácil, porque você já sabe qual é o passado daquele candidato, sabe como ele opera. Uma coisa que jamais você deve fazer, porque é muito ridícula, é você votar na oposição de um candidato só porque você não gosta dele. Cara, isso é tão merda de se fazer, velho. Se você vai fazer isso, vota em branco, vota nulo, igual eu tô sempre batendo na tecla aqui. Ou se você quer votar porque quer votar na oposição, pelo menos estude em que candidato você quer votar, para saber se realmente vale a pena você votar nele, mesmo que ele seja da oposição que você tanto quer pro candidato que você não gosta. Porque você fazendo esse tipo de coisa vai prejudicar a si mesmo, dependendo do caso, e as outras pessoas à sua volta. Então pensa bem antes de fazer isso. Olha aí o caso do Alan Zoca, o que aconteceu. O povo viu que ele votou na oposição de um certo presidente aí, né? Não vou falar muito sobre, né? E agora estão caçando ele. Tanto que até umas semanas atrás o canal dele tava quase sem nada de visualização. Ele perdeu muita visualização. Então pensa bem antes de você querer fazer isso, de votar na oposição de um candidato só porque você não gosta dele. Porque dependendo da merda que o candidato que você tá votando fazer, dependendo do que ele estiver fazendo, vai dar muito problema para você depois. Se bem que no caso do Alan Zoca aí, hoje eu fui ver o canal dele agorinha, os vídeos dele já recuperou algumas visualizações. Não é que recuperou, os vídeos novos estão com muitas visualizações. É 1 milhão de visualização, 600 mil, então ele já se recuperou já. Sinceramente falando, eu já desisti da política no Brasil. Pra mim é algo que não tem como resolver, porque o Brasil nasceu errado, né? Porque ele começou no Nordeste. Brincadeiras à parte, mas enfim, o Brasil ele começou de uma maneira bem bagunçada, né, como eu acabei de dizer, e vai continuar de maneira bagunçada. Então não tem muito o que fazer, porque a corrupção no Brasil já é algo que está bem enraizado mesmo. E
pra acabar com ela, eu acho que não tem uma maneira eficaz de acabar. Porque é como se fosse aquela... Qual é, que é o nome daquele bicho grego de 7 cabeças? Acho que é Hidra de 7 cabeças, não sei. Que você corta uma cabeça e nasce outra, é tipo isso. Quando você como é que fala, prende um político por corrupção, surge outro no lugar. Isso se você conseguir arrumar alguma coisa, né? Conseguir prender ele. Porque a justiça sempre é a favor pra esse tipo de povo. Então, cara, é muito difícil acabar com a corrupção no Brasil. Pra mim, assim, pra consertar o Brasil, tinha que destruir tudo e fazer um outro país por cima. Fazer um Brasil 2 por cima. Porque acabar com a corrupção mesmo não acaba não, velho. É um negócio que tá enraizado e é pra durar décadas, eras, gerações. Então, não tem muito o que fazer. O problema do Brasil também não tá só no sistema político. Também é a população. Porque, igual eu falei, o presidente de uma nação reflete o povo. Então, se o Brasil tá do jeito que tá, com esse tanto de problema, elegendo esses presidentes incompetentes que tivemos atualmente, né, esses últimos presidentes que tivemos, é porque o povo também não ajuda. O povo brasileiro, ele mesmo se prejudica. O povo brasileiro é mestre da autossabotagem. Porque também tem aquela questão daquela cultura ridícula de levar vantagem em cima dos outros. De querer sempre sair por cima, de querer sempre prejudicar o outro e levar vantagem em cima disso. Cara, isso é um espírito de... Eu não sei nem o que é, velho. Não é nem espírito de porco, sei lá, velho. Uma situação tão degradante. Fora também outros problemas que a sociedade brasileira mostra. Que é o que? Romantização da pobreza. Que ser pobre é legalzinho. Que todo pobre é humildezinho, sendo que não é, velho. Quem, tipo, já conviveu na pobreza sabe que pobre também pode ser a pior raça que já existiu. Porque é o que? Também tem a questão da inveja, que tem uns pelos outros. Uns acham que só porque ganha um pouquinho a mais que o outro já pode escolher, mas já pode humilhar. Cara, Mano, não existe esse negócio de romantizar a pobreza, velho. Pobreza não deve ser romantizado, velho. De jeito nenhum. Aí a mídia vai lá e também só atrapalha nessa questão, porque mostra lá, que todo rico é ruim, é do mal, todo vilão de novela tem que ser um rico, e todo pobrezinho é humilde, todo pobrezinho é honesto. Sendo que não é, velho. Quem sabe, quem já conviveu tipo, na sociedade brasileira, vê realmente como funciona, sabe que não é assim. Fora também a falta de educação, que é algo que é muito recorrente. Você pode até falar, mas é porque o povo é baixa renda, não teve educação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é desculpa, porque tem países com muito mais pobreza que nós. Nossos vizinhos, por exemplo, que tem os seus lugares públicos, os seus espaços públicos bem mais organizados que aqui no Brasil. O Brasil, onde é que você vai ter algum lugar bagunçado por alguém? Entende? Agora lá fora, que são países mais pobres, tem mais educação e os espaços públicos são melhores. Melhores no caso eu digo assim, questão de organização e limpeza. Aí também entra o que? Aquelas pessoas que vivem só de Bolsa Família, que não caçam emprego. Várias empresas hoje em dia, vários locais de trabalho estão precisando de funcionários, mas ninguém quer trabalhar. Antigamente, o emprego, para você conseguir um emprego, você tinha que ralar para conseguir uma vaga. Hoje a empresa falta te implorar para você entrar nela, sabe? É uma coisa muito esquisita de se ver. As pessoas não querem mais trabalhar, muito por causa também de muito auxílio que o governo dá, e porque também as pessoas não querem mais trabalhar, simplesmente viraram vagabundas, no mais simples e subjetivo termo. Um exemplo muito bom que eu posso dar é a empresa onde meu pai trabalha. Meu pai me dizia que antigamente, lá na empresa onde ele entrou, ele já tá, acho que uns 22 anos lá. Antigamente, para você entrar lá, você não podia ter cabelo longo e não podia ter tatuagem. Não podia ter nenhuma dessas coisas, porque era rígido para entrar lá. Hoje, por estar com tanta escassez de funcionários, tanta escassez de gente querendo trabalhar, agora é liberado. Agora, tipo, a empresa não é mais rígida, ela não pode nem ser rígida, porque mal tá tendo funcionário. Se botar muita rigidez, a empresa simplesmente não vai contratar ninguém, porque não tá tendo funcionário. Fora outros muitos problemas que tem na sociedade brasileira, que precisa ser resolvido com urgência.
E o problema é que esse tipo de coisa não se resolve do dia para noite, ou seja, vamos ter que esperar a próxima geração e ver no que vai dar, ensinar, educar as próximas gerações para que mais para frente, no futuro, essas culturas, como é que eu posso dizer assim, nocivas, possam ser apagadas da nossa história, né, da história do Brasil. Porque, querendo ou não, a cultura e a imagem que uma nação passa para as outras conta muito na hora das relações diplomáticas, pois por que um investidor de fora vai querer investir no Brasil se a cultura é nociva desse jeito? Porque para os outros países, o Brasil é o que? Funk, favela e futebol. E é só isso, tá ligado? E pobreza, não pode faltar também. Porque é isso que nosso país gosta de passar também, sabe? O próprio país deixa a entender que nós é só isso. Porque os outros países, eles querem manter a seriedade, eles querem mostrar que o país é um país a ser respeitado, que tem uma soberania. Agora o Brasil não, se você for ver o perfil do Instagram do governo do Brasil, é só meme, parece, sei lá, velho, uma página de mensagem de bom dia de vó. É um negócio muito esquisito, sabe? Enquanto todos os outros países é uma página de Instagram formal, uma página de Instagram séria, mostrando como funciona o governo deles lá. O do Brasil não, o do Brasil é uma várzea, sabe? Tudo aqui é uma várzea, sabe? Toda vez que vai ter alguma relação diplomática, o presidente vai falar com outros países, ele fala não tem nada a ver, é um linguajar que não deve ser dito quando você tá em uma relação diplomática com outro país, sabe? Eu não tenho medo de você, inclusive. É algo que é complicado de explicar e é complicado de entender também. Mas não vai ser nessas eleições que vai ser resolvido, infelizmente. Porque, que nem eu disse, não existe candidato decente nessas eleições que são aptos e capazes de comandar o país. Muito provavelmente, depois que essas eleições acabar, o país vai continuar na mesmice. E é isso. Então, guarde teu voto para quando realmente for surgir opções que realmente são dignas de voto, sabe? Que são dignas do teu voto. Que no caso, nessas de agora, nenhum dos candidatos que estão lá são dignos de voto da população. Então, guarde bem teu voto e quando aparecer um candidato realmente decente, você estuda o passado dele, estuda a sua proposta de governo e só assim você vê se realmente ele vai estar merecendo o teu voto e o voto da população. Eu vou estar finalizando por aqui, deixando claro que isso é só minha opinião política. Eu não estou a fim de atacar nem direita nem esquerda, nenhum lado político. Eu só queria expressar a minha opinião sobre o que eu acho das eleições, sobre o que eu acho do andamento do Brasil, das coisas que estão acontecendo politicamente nele. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí para poder ajudar, se for possível. Porque eu sou um canal iniciante, né? Perdão aí também se eu tive erros de dicção, se eu disse alguma informação que não é coerente. É isso. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui.